Boa noite, queridos. Mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos juntos para meditar na palavra dele, né? Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Abre o seu coração, abre os seus ouvidos, né? Fique atento àquilo que o Senhor quer falar conosco. E se de tudo, né, você ainda ficar com dúvida, né? Você tem a oportunidade de poder ler esse texto de novo, pedir o Espírito Santo que fale ao seu coração. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né? Todos os dias que nós podemos ler até o mesmo texto, o Senhor tem algo para falar conosco. Então, eu queria que você, né, prestasse atenção na explanação desta noite, desse texto, daquilo que o Senhor vai falar conosco, mas que você também leia outra vez esse texto, peça o Espírito Santo para falar com você, e eu creio que ele vai te revelar muito mais coisas, depois você pode compartilhar conosco, amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós te convidamos para estar conosco nessa noite, fala aos nossos corações, cada ouvinte agora, Deus, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa abençoar a nossa família, abençoa o nosso lar, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo e cada pessoa que nos escuta nessa hora. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus, para que possamos cada dia mais fazer aquilo que o Senhor tem para nós, que possamos realizar os teus propósitos, que possamos, ó Deus, estar no centro da tua vontade. Precisamos de sabedoria, precisamos que o Senhor, ó Deus, nos ajude, porque a tua palavra diz que aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor nos dá. E é isso que nós queremos, ó Deus. Nós queremos ser pessoas sábias todos os dias da nossa vida. Fica conosco, fala o nosso coração e muito obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez que o Senhor nos der essa oportunidade, nós vamos estar, né, falando sobre a sabedoria, né, a felicidade dos sábios. Qual que é essa felicidade? A gente vê as pessoas procurando felicidade, mas qual que é a verdadeira felicidade? A felicidade está em conhecer o Senhor. Olha, e isso é ser sábio, né? Então nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Provérbios. Eu convido você, né, para fazer uma leitura do livro de Eclesiastes, do livro de Provérbios, com bastante atenção, riscando os versículos que vão te chamar a atenção, estudando mesmo, meditando, porque Deus tem muito para nos falar. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus para lermos, nós precisamos pedir o Espírito Santo que venha nos esclarecer. Esses dias vou até falar uma parte dele, né? De Deuteronômio que eu estava lendo essa semana. Gente, como Deus falou comigo, está lá no capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Deuteronômio. Gente, parece que eu nunca tinha lido esse texto. Como é importante lermos a palavra do Senhor, né, e pedir o Espírito Santo que venha nos esclarecer. Gente, eu fiquei apaixonada com o capítulo 8, né? Esses 3 capítulos aí, eu rabisquei a minha Bíblia. Como o Senhor falou comigo, parece que eu não tinha lido, né, esses textos. Então, assim, foi muito bom. Então, eu convido você também, a toda vez que você for ler a palavra de Deus, e eu ainda digo mais, tenta ler a palavra de Deus pela manhã, assim que você acordar, acorde um pouquinho mais cedo, né? Pega a Bíblia, fale com o Senhor, peça o Espírito Santo para falar com você. Gente, é fantástico como o Senhor fala conosco. Então, eu lendo de manhã esse texto, como o Senhor falou comigo, foi muito bom, né? E Deus pode falar no nosso coração no mesmo texto, né? Domingo. Agora, quando nós tínhamos aquele casal aqui que a Lurdinha trouxe, é uma palavra conhecida, né? Que foi da mulher samaritana. Mas que delícia de ouvir aquela palavra novamente, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável. Todos os dias que nós lemos, que nós ouvimos, pode ser o mesmo texto várias vezes, mas o Senhor sempre tem algo para falar conosco. Então, convido também a você para ler, então. O livro de Eclesiastes é muito legal. O livro de Provérbios, os Salmos, gente, Salmo 119, você lê versículo por versículo, meditando como Deus fala ao nosso coração. Então faça isso, não deixe de ler a palavra de Deus, não. Leia todos os dias, busque aprender mais do Senhor todos os dias, amém? Então vamos lá, né? Nós vamos ler, eu vou ler o primeiro versículo aqui, que esse versículo vai falar sobre sabedoria, né? Que diz assim, Provérbios 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Olha que legal, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem outra tradução que diz que o temor do Senhor é o princípio do saber.
Quer ter sabedoria? Procure temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Então, o livro de Provérbios, né, escolhi agora Provérbios 3 para a gente falar sobre a sabedoria. Né? Muitas vezes nós fazemos como tolos, né? Mas nós precisamos ser sábios, nós queremos ser sábios. Se eu te perguntar, você quer ser sábio? Todo mundo vai falar que quer. Né? Então, nós vamos falar sobre essa sabedoria. Né? O capítulo de Provérbios 3 começa com uma série de instruções para uma vida próspera. Você quer ter uma vida próspera, abençoada? Né? Aqui o salmista ele continua dando conselhos para a construção de uma vida prazerosa e feliz. Então, Provérbios 3 ele vai te dar, né, o caminho, vai te dar instrução para você ter uma vida prazerosa e feliz. Tem jeito? Claro que tem. Né? Nesse mundo de turbulência, nesse mundo de dificuldade, nesse mundo de diversidades, né? Mas tem como sermos abençoados, felizes, ter paz, né? E ter uma vida prazerosa. Deus inspirou Salomão, né? O rei mais sábio e rico. A Bíblia diz que nunca houve uma outra pessoa que fosse mais sábio, né? E rico. Aí você vai pensar assim, a sabedoria vai trazer riqueza? Sim, a sabedoria nos traz riqueza. Mas nós vamos falar sobre isso, né? Então vamos lá. Deus ensinou Salomão, o rei mais sábio e rico, para compor textos brilhantes, né? Que textos maravilhosos são esses de Provérbios, né? São textos brilhantes e cheios de conselho para nós prosperarmos em todas as áreas da nossa vida, né? E nada está fora dos limites nesse fabuloso livro, né? Então, assim, o que Salomão nos instrui não é nada, né? Não está fora dos limites, né? Mas é algo fabuloso para que a gente possa ter uma vida abençoada. Então vamos lá. Praticar a palavra de Deus. Esse é o princípio do saber, né? Você quer então ser sábio? Então procura conhecer as escrituras. Procure, né, andar de forma que agrade a Deus. E tem uma coisa muito interessante que a gente sabe quando a gente não está agradando a Deus. A gente sabe quando a gente está fazendo as coisas que não agradam a Deus. Porque se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo fala conosco sim. Nós é que às vezes não damos ouvido, mas que Ele fala. Ele fala. A Bíblia diz que Deus nos deu, né, esse conhecimento do bem e do mal. Todo mundo sabe. Mesmo uma pessoa que não tem a Jesus, não tem o Espírito Santo na vida dele, ele sabe o que é errado e o que é certo. Uma criança sabe o que é errado e o que é certo. Já viu quando a gente disciplina uma criança, né, que está fazendo algo errado, a gente fala para ela parar e ela olha para a gente e quer fazer de novo, né, em termos de brincadeira, mas ela sabe que aquilo está errado, que não é para fazer mais, né? Então, nós sabemos, nós temos essa consciência do que é certo e errado, porque Deus colocou isso em nós, né? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, para que a gente possa acertar na nossa vida, a primeira coisa é praticar a palavra de Deus, né? Esse é o primeiro conselho da sabedoria, temer a Deus. Então, se eu pratico, né, eu temo ao Senhor, então eu já tenho aí o começo da sabedoria. Então, esse conselho de sabedoria é para quem deseja uma vida longa e pacífica, né? Então, porque você sabe quando você está fazendo alguma coisa errada. O Espírito Santo fala no nosso coração. Eu creio que todo mundo sabe quando faz algo errado. Mas a gente ou dá ouvido à palavra de Deus, na voz do Espírito Santo, ou a gente ignora, né? E por isso que a gente muitas vezes vive uma vida turbulenta, uma vida, às vezes nem uma vida longa sobre a terra. Quantos jovens estão morrendo, né? Por quê? Porque sabe que está no caminho errado, sabe que estão fazendo as coisas erradas. E nós também muitas vezes fazemos as coisas que não agradam a Deus. Deus fala no nosso coração, muitas vezes a gente ignora, né? Então o salmista, no livro de Provérbios, Salomão, ele fala pra gente, né, alguns princípios que a gente tem que seguir. E é evidente que nós teremos muitas aflições, sim, mesmo fazendo as coisas erradas, né? Porque a gente está nesse mundo, a Bíblia diz que nós estamos ainda sujeitos, né? Enquanto nós estamos nesse mundo. Nós só vamos estar em perfeita harmonia quando nós estivermos no céu. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nesse corpo, porque é uma luta constante, né? Então é evidente que teremos muitas aflições nesse mundo. Contudo, a sabedoria nos guiará de maneira que a nossa alma será resguardada de
muitas aflições. Então, se você tem sabedoria que é o princípio do saber, que é praticar a palavra de Deus, temer a Deus, olha, muitas coisas na nossa vida já vão dar certo. Muitas coisas já vão dar, né? Já está no trilho, né? Para as coisas darem certo, né? Então, Deus nos guiará, a sabedoria nos guiará de maneira que a nossa alma será resguardada de muitas aflições. Então, nós vemos aqui que o salmista vai falar sobre isso, sobre a bondade e o amor, né? Isso tem que fazer parte da nossa vida, da prática da nossa vida. Nós não podemos esquecer a prática desses importantes frutos do Espírito, né? Bondade e amor, né? Porque, olha que interessante, eles são um reflexo da vida de Deus em nós, né? Quando nós demonstramos bondade e amor para com as pessoas, isso é evidente que as pessoas vão olhar para nós e falar assim, gente, tem algo diferente em você, né? Você traz paz, você traz algo diferente, né? Por causa de Deus, né? Porque Deus é amor. E se Ele está em você e você pratica a palavra de Deus, você pratica esse fruto do Espírito, né? Nós vemos lá que são 9, né? Mas tudo junto. Quando nós temos o Espírito Santo, tudo tem que estar ligado, né? Mas a bondade e o amor, isso, através de nós, né? Nós vamos refletir isso para outras pessoas. Deus deseja se manifestar isso a outras pessoas através de nós. Então, quando eu pratico a palavra de Deus, automaticamente isso precisa, né, ser evidente na minha vida. Então, praticar a palavra de Deus, né, ter esse fruto evidente na minha vida, que é a bondade e o amor. Por que muita gente está matando aí, está morrendo, está tendo uma vida curta ou uma vida sem paz? Porque não pratica o fruto do Espírito, né? Não tem o Espírito Santo na sua vida. Então, ela não é uma pessoa bondosa, né? Ela tem um estupim curto, ela age com os seus impulsos, né? E ela também não demonstra amor. É ódio, é rancor que tem na vida daquela pessoa. Então, por aí já tem alguns conselhos para que a gente possa ser uma pessoa abençoada. Uma pessoa que vai ter sabedoria naquilo que faz. Pensa antes de falar, né? Por quê? Porque o Espírito Santo é que controla a nossa vida. Então, por quê? Porque eu pratico a palavra de Deus. Os frutos do Espírito estão em mim e eu manifesto esses frutos. Então, isso já vai me ajudar, vai ajudar na minha caminhada, né? Confiar em Deus, né? Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso crer que o que Deus tem para mim a vontade de Deus para mim, ela é boa, perfeita e agradável. Se eu confio em Deus, eu vou descansar. Eu não vou ficar aflita. Eu não vou precipitar. Eu vou confiar em Deus e descansar, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Então, a autoconfiança deve ser substituída pela confiança no Senhor, né? Então, nós vivemos dias perigosos em que o ser humano, por causa da inteligência que Deus lhe deu, evolui e constrói coisas incríveis. Então, Deus dá inteligência para a gente. Deus nos deu sabedoria no sentido de sabedoria humana, né? Inteligência. Mas a sabedoria divina, essa sabedoria que a gente pode transmitir, isso é algo que vem de Deus, né? O conhecimento a gente adquire em livros, né, em estudos, mas a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem de Deus, né? E quando eu pratico a palavra de Deus, quando eu manifesto os dons do Espírito Santo, principalmente a bondade e o amor, que claro que os outros estão ligados e hoje eu falei, eu confio em Deus, né? A minha confiança está no Senhor. Eu não tenho uma autoconfiança. Se eu tenho isso, foi por causa da minha inteligência, foi por causa do meu esforço. Não, né? O homem tem essa capacidade. A Bíblia diz que o homem, ele não tem mais limite. Tudo que ele quer fazer, ele faz. O homem vai à lua, o homem constrói coisas maravilhosas, né? Mas nós precisamos saber que tudo isso que somos, tudo isso que fazemos foi por causa da permissão de Deus, né? Então, nós não devemos ter essa autoconfiança, né? Uma vez eu conheci um rapaz, né? Ele ia muito na loja, um rapaz bonito, um rapaz novo, né? Um rapaz bonito, mas ele já tinha sido cristão, né? Ele já foi criado no evangelho, vamos dizer assim,
Mas ele se desviou e ele confiava na sua sabedoria, na sua beleza, no seu dinheiro. Ele fala assim, se eu não trabalhar e comprar um carro, Deus não vai chegar com um carro para mim. Olha que coisa, né? E eu creio que Deus tem poder de fazer o que ele quiser, até de chegar e te dar um carro assim de uma hora para outra. Isso já aconteceu, né? Mas assim, ele fala, se eu não trabalhar, Deus não vai me dar. Então, a confiança dele estava nas coisas que ele tinha adquirido, como um diploma, né? A confiança dele estava na beleza dele, sendo que isso passa, tudo nesse mundo passa, né? Mas aquele que espera no Senhor, ele vive eternamente, né? As coisas são eternas, né? Aquilo que nós temos nesse mundo, tudo vai passar, uma hora vai passar. Mas aquilo que nós colocamos em Deus, aquilo que nós buscamos de Deus, isso é eterno, né? Então, mas ao invés de dar glória a Deus, eles se tornam vaidosos e creem que todo o resultado é fruto da sua própria capacidade, que é a questão desse rapaz, né? Eu tinha dó, porque eu falava assim, meu Deus, até onde vai uma pessoa dessa, né? Até a hora que as coisas mudarem, né? Eu sempre falo que a vida da gente pode mudar de uma hora para outra, né? Então, lendo Provérbios, Deuteronômio, igual eu li esses dias, olha que texto maravilhoso, Deus falando para nós. Deus estava falando para aquele povo ali que ele tinha tirado lá do Egito, né? Mas olha o que ele fala. E isso hoje também é para mim e para você. A Bíblia não é ultrapassada, né? Ela serve para mim e para você todos os dias, né? Nessa era, nesse momento com tanta evolução tecnológica, né? Com tanto crescimento, né? A Bíblia, ela nos fala, né? Deus falando conosco, e ela fala para mim e para você hoje também. E olha que interessante o que Deus fala, né? Deus, depois você lê lá, eu vou ler só Deuteronômio o capítulo 8, verso 9 a 14, mas o texto todo é interessante, Deus falando para o homem, né? Para aquele povo que ele tinha tirado do Egito. Olha, a terra onde vocês vão, né? A terra onde vocês vão, ela não faltará pão, e onde não terão falta de nada, né? A terra onde as rochas têm ferro, e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que vocês tiverem comido e ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que ele deu, né? Então, assim, Deus está falando com o povo assim, olha, não esqueça não, hoje não é diferente não, irmãos. Quantas pessoas adquirem as coisas nesse mundo, né? Seja um emprego, vai para a igreja e fala, pastor, ora para mim, pastor, ora para mim que eu quero arrumar um emprego. Depois que a pessoa arruma um emprego, acabou, não vai mais à igreja, distancia de Deus, né? Ou então, eu quero um filho. Quando Deus dá um filho, eu não posso mais não por causa do meu filho, né? Deus me deu um filho e agora eu tenho que cuidar do meu filho. Esquece das coisas de Deus. É mais ou menos igual hoje, né? E Deus está falando para aquele povo, olha, quando vocês chegarem lá, essa terra que eu estou dando para vocês é terra de bênção, né? Até onde vocês podem cavar o cobre nas colinas. Mas depois que vocês chegarem lá, vocês estiverem satisfeitos, né? Viu que a boa mão do Senhor foi com vocês? Olha aqui o que ele continua dizendo. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, seu Deus, né? Deus tinha falado para Moisés falar isso para o povo. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, seu Deus. É aquilo que eu falei. Quantas pessoas esquecem de Deus, né? E nós sabemos que aí começa a falta de sabedoria. Porque quando nós temos sabedoria, nós somos pessoas que vão ser agradecidos, né? E Moisés continua falando com o povo. Então tenham cuidado de não esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. E ele continua, não aconteça que depois de terem comigo até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morando, né? E nelas morando, de aumentarem os seus rebanhos, sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o coração de vocês não fique orgulhoso e vocês não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então aqui, Deus estava falando para Moisés, fala isso com o povo, que a hora que eles estiverem bem, a hora que eles estiverem com o emprego deles, a hora que eles estiverem com o filho, né, que eles pediram, a hora que eles estiverem com a casa própria, a hora que eles tiverem um bom emprego, a hora que eles tiverem entrado na faculdade, a hora que eles tiverem recebido a bênção que eles me pediram, eles não venham se esquecer de mim, eles não fiquem orgulhosos, né, e esqueçam de mim. Então, essa palavra é para mim e para
para você hoje também, que a gente não venha esquecer do Senhor em momento nenhum. Tem gente que esquece do Senhor quando está bem, quando consegue algo, né? Igual o Senhor está falando para Moisés falar com o povo, para isso não acontecer. Mas tem gente também que quando não recebe algo, fala, eu não confio em Deus, Deus não faz nada para mim. E não é verdade, irmão. Isso é falta de sabedoria. Nós já começamos a falar, e o que é sabedoria? Sabedoria é praticar a palavra de Deus, sabedoria é temer a Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós buscamos a palavra de Deus, isso é sabedoria e as coisas melhoram para nós. A nossa vida pode ser mais longa, a nossa vida pode ser prazerosa, a nossa vida pode ter paz, a nossa vida pode ser totalmente diferente, né? Pense na sua vida porque você está sentindo aflição. Será que não foi algo que você fez errado e que você sabia que estava fazendo errado? Será que algo não tem dado certo na sua vida? Será que não foi porque você esqueceu do Senhor? Então, assim, pensa, alguma coisa de errado muitas vezes nós fazemos sim, a gente tem ciência disso. Não, Sandra, olha, eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado. Acontece também, lembra de Jó, né? Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, não é porque a gente busca, toda vez que eu estou passando por dificuldade é porque eu errei. Não estou dizendo isso, mas muitas vezes, a maioria das vezes, nós temos a consequência daquelas escolhas que nós fizemos. E muitas vezes, nós sabemos que fizemos errado. Então, a gente vem agora colhendo o fruto daquela semeadura, né? Então, mas que a gente possa ter essa sabedoria. E Deus está falando para aquele povo assim, então, quando vocês estiverem, né, bem, não se esqueça de mim. Não tenha esse coração orgulhoso, né? Não venha se esquecer de mim. Eu é que fiz isso. Eu é que tirei vocês da escravidão. Eu que dei a vitória. Tem gente que vai para a igreja só na hora que está passando dificuldade. E não pode ser assim, né? Então vamos lá. A sabedoria nos convida a fazer o contrário, né? Que é confiar em Deus, né? Como nós vimos ali. Então, sabedoria, quando nós temos a sabedoria, ela nos ensina o contrário. Confie em Deus e continue trabalhando e submetendo a nossos projetos, né? Aquilo da nossa vida, todo projeto que você fez, nós precisamos confiar que Ele está nos dirigindo, né? Então, a sabedoria nos convida a fazer o contrário, confiar em Deus e continuar trabalhando e submetendo nossos projetos a Ele. Dessa forma, Ele nos fará viver muito mais além do que esperamos por causa da sua grande bondade, né? Então, esse é o nosso Deus, né, que nos ensina como viver uma vida abençoada. Nesse livro de Provérbios, né, nós vemos sobre criação de filhos, né? Provérbios nos ensina isso, né? Disciplinar os filhos, né? Faz parte da sociedade atual, enxerga com maus olhos essa parte da escritura, mas assim como as outras, ela é a expressão da sabedoria de Deus. Filhos que são corrigidos por seus pais tendem a ser honestos, obedientes, inclusive a Deus, né? Então, aquela pergunta que eu fiz, por que será que muitos jovens estão morrendo? Já viu quantos jovens estão morrendo? Né? Por que os jovens estão morrendo cedo? Porque eu tenho certeza que a mãe falou assim, não faça isso, meu filho, ande por esse caminho, né? Então, não ouvir os ensinamentos do Senhor e honrar pai e mãe está nos mandamentos, né? A Bíblia diz que quem honra pai e mãe tem dias longos sobre a terra, né? Tem vida abençoada, tem vida próspera, né? Em todos os sentidos. Muitas vezes nós corrigimos os nossos filhos, principalmente antigamente, que a gente ia com a vara mesmo, né? Todos os filhos que foram corrigidos, disciplinados, né? São filhos bons, né? A maioria que foi corrigido de forma correta, como, né? Não com pancadaria, não com rancor, não com, né? Dessas formas. Mas se você corrigiu o seu filho, né? Você que apanhou, eu tenho certeza que você fala assim, eu apanhei, mas eu aprendi, né? Os meus filhos mesmo falam, né? Eu quero corrigir os meus filhos como eu fui corrigido. Claro que tem algumas coisas que a gente pode melhorar, né? Mas assim, todo pai que corrige é porque ama. Todo pai corrige porque ama, né? Então, a disciplina dos filhos faz parte da palavra de Deus. E hoje o mundo está tirando isso. Não pode nem encostar nos filhos. Não pode disciplinar os filhos. E por isso que essa juventude está aí sem aprender o que é honrar,
os mais velhos, o que é honrar os pais, o que é honrar os professores, o que é respeitar, né? Antigamente, quando uma pessoa uma pessoa mais velha entrava no ônibus, estava sentada, você levantava e dava lugar para ele. Hoje não, né? Hoje xinga as pessoas mais velhas, não tem respeito algum, né? E disciplinar os filhos, né? Isso faz parte também de uma vida de sabedoria, né? Faz parte da palavra de Deus, né? Como um ensinamento para a gente viver com uma vida abençoada. Honrar a Deus com os nossos bens, né? É uma outra parte que também é muito negligenciado, né? Esse é um princípio negligenciado por muitos cristãos, né? Ah, não, dá dinheiro para pastor, dá dinheiro para a igreja. Não, irmãos, não pense assim, não. Pense que você está cumprindo a palavra de Deus e que você vai ser abençoado. Você está honrando a Deus com seus bens. Se não fosse para fazer, não estava na Bíblia, né? Esse é um princípio negligenciado pelos crentes. Eles argumentam que essa prática está resultado ao Antigo Testamento e acabam perdendo as bênçãos do Senhor, né? Muitas bênçãos do Senhor. Irmão, eu sou dizimista, né? Nós não recebemos nada da igreja, nós não recebemos da igreja, nem os pastores aqui da igreja, né? Então, assim, mas o que nós recebemos, nós dizimamos. Eu acho muito interessante, né? Tem alguns missionários, né? Vou falar dos missionários aqui que foram para Guiné-Bissau, que estão vivendo uma vida assim, bem regrada, né? Eles são dizimistas, irmãos. Eu acho isso fantástico, porque eles precisam, eles estão trabalhando na obra, mas mesmo assim, eles são dizimistas. Olha que bacana, né? Todo mês eles depositam aqui na igreja o seu dízimo. Isso é fantástico. Por quê? Porque eles creem que eles estão praticando a palavra de Deus, né? Então, se você não é dizimista, né, você está perdendo as bênçãos de Deus. Não pense o que o pastor está fazendo com o seu dinheiro. Não pense o que a igreja está fazendo com o seu dinheiro, não. Pense que você está sendo fiel ao Senhor. Se nós, como os pastores, estivermos negligenciando, né, usando o dinheiro de forma errada, nós vamos ser cobrados por isso, né? Então, se você está numa igreja, você congrega, você se alimenta espiritualmente ali, dê o seu dízimo, porque isso é bênção para você, isso faz parte, né? Esse versículo está aqui em Provérbios também, que nós vamos ler daqui a pouquinho, né? Então, seja dizimista fiel, né? Ah, mas o pastor sempre fala assim, mas eu ganho tão pouco, não dá para pagar as contas. Eu tinha um pastor que ele falava assim, você não dá, como é que é? Você não é dizimista, não é porque não dá, você não dá porque você não é dizimista, né? Não dá porque você não, porque você não dá o dinheiro para você não dá porque você não é dizimista, não é porque você é dizimista que não dá, né? Então, assim, você tem que dizimar, seja o que for. Eu acho que eu embolei mais um tiquinho, ou mais ou menos aí, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Você precisa dar. Quando você é dizimista, Deus, ele sempre supre as nossas necessidades, né? Todos os pastores aqui são dizimistas fiéis ao Senhor, graças a Deus por isso, né? E eu fico muito encantado com os nossos missionários, porque eles estão no campo onde as coisas são difíceis, mas eles têm o prazer de estar depositando. A gente ajuda eles, mas eles devolvem o dízimo. Que legal, né? Então, assim, Deus, gente, quando ele fala lá que ele estava no gasofilácio e a viúva veio com o muito que ela tinha, que ela deu mais do que as pessoas, é porque, gente, você acha que foi fácil para ela dar aquela oferta? Às vezes não, às vezes ela estava até precisando, mas Deus olha o coração da gente e ele não fica devendo nada a ninguém. Então, você quer ser uma vida abençoada? Honre ao Senhor com seus bens, né? Honre ao Senhor. Então, nós vamos ver aqui agora, né, mais detalhado nós vamos ler aqui Provérbios, o capítulo 3, né? Olha que interessante. Então, vamos ver aqui, vamos fazer um resumo primeiro do esboço do Provérbios 3, do capítulo 3. Depois você lê na sua casa, né? Mas eu vou fazer um esboço aqui do capítulo 3 de Provérbios, que é assim, do versículo 1 ao versículo 6, os ensinamentos, né, de Salomão para nós vai ser por que nós devemos amar os mandamentos, né? Por que nós temos que amar os mandamentos? Ele vai falar sobre isso.
Do versículo 7 ao versículo 12, ele vai falar que a gente precisa temer ao Senhor e evitar o mal. Isso é sabedoria. Então, o Provérbios aqui, né, Salomão está nos ensinando como que a gente precisa proceder. Do versículo 13 ao versículo 20, fala por que os sábios são felizes, né? A felicidade dos sábios. Do versículo 21 ao 26, ele vai falar que a excelência da sabedoria, né? E do versículo 27 ao 35, vai falar da prática da justiça e da bondade. Então, é sobre isso que nós vamos, né, ler com mais calma agora. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim, Provérbios 3, de 1 a 6, diz por que nós devemos amar os mandamentos. Então, vamos lá. Versículo 1. Meu filho, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Olha que interessante, vamos parar aqui um pouquinho para a gente meditar nesses dois versículos. Então, o salmista está nos ensinando, olha filho, não esqueça da lei de Deus, não. Guarde no seu coração, guarde os seus mandamentos no coração. O salmista fala sobre isso, né? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós fazemos isso, nós estamos tendo sabedoria, nós estamos trilhando o caminho correto, né? Por que fazendo isso, nós vamos ter o quê? Nossos dias vão ser prolongados, né? Por muitos anos. E ele nos dará prosperidade e paz. Já viu quando você faz alguma coisa errada e você até perde certas coisas? É por isso, é falta de sabedoria, né? Então, nós precisamos buscar essa sabedoria. E como nós buscamos essa sabedoria? É amando a Deus e os seus mandamentos. Versículo 3 diz assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva na tábua do seu coração. Interessante que os judeus, eles têm uma prática muito interessante. O pastor falou isso outro dia na pregação. Eles têm vamos dizer assim, o mezuzá, né, que é um objeto assim, ele é oco, né, e ele por dentro você coloca, né, os mandamentos do Senhor, e principalmente aquele versículo que diz assim, para a gente não esquecer do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e não esquecer que Ele é o único Senhor, o único Deus sobre a terra. Então esse versículo, eles pegam esse versículo, eles colocam num papel, escrevem num papel, enrolam e colocam dentro daquele mezuzá, né? Depois você pesquisa o que é um mezuzá. Então é um objetinho assim, ó, como se fosse uma caixinha oca, né? Então eles colocam aquele mandamento, eles parafusam ali na porta da entrada da casa. Por quê? Para eles não esquecerem. Toda hora que eles vão abrir a porta, eles veem o mezuzá lá e eles lembram que ali tem os mandamentos, tem a lei do Senhor, que é para guardar, que é para colocar em prática. E nós vemos que lá em Deuteronômio, Deus fala com Moisés para falar com o povo, olha, no Salmo também, no Provérbios também, daqui a pouquinho a gente vai falar, aliás, é nesse versículo 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonam. Prenda ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração, né? Mas em Deuteronômio, Moisés fala com o povo assim, Deus ensinando Moisés para falar com o povo assim, olha, ensina isso para os seus filhos, ensina andando no caminho, ensina sentado em casa, ensina de manhã, ensina à tarde, ensina os seus filhos, ou seja, e coloca, ata no seu coração, no seu pescoço. Já viram que alguém anda com alguns amuletos? Isso não é amuleto, tá? Isso é para você guardar. Tem gente que usa por usar, mas não confia em Deus e ainda faz as coisas erradas, né? Tem uns escapulários, tem uns amuletos mesmo, como se fosse aquilo. Amuleto é para como se fosse uma forma de algo guardar a sua vida. Ou seja, eu coloco aquilo ali, eu estou protegida. Não, isso não vai proteger nada e não vai proteger ninguém. O que nos protege é o sangue de Jesus. O que nos protege, que nos dá sabedoria, que nos abençoa, é estarmos ligadinhos com o Senhor, né? É amar a sua palavra, é temer o Senhor. Então, por isso que ele nos ensina que é para a gente gravar isso nas tábuas do nosso coração.
O judeu também, além da mezuzá, né, que ele está na porta da sua casa, quando ele vai sair, ele lembra, né? Toda vez que ele olha para aquele mezuzá, ele lembra dos mandamentos do Senhor. Eles também usam o talite, né? O talite era um manto, né? E ele tem umas franjas. Cada franja ali fala dos mandamentos do Senhor. E eles põem aqui ao redor do pescoço, né? Todas as vezes que eles pegam aquelas franjas, eles estão lembrando dos mandamentos do Senhor. Então isso é porque eu tenho que estar toda hora. Quando eu pego a Bíblia, hoje a gente não usa esse talite, né? Os judeus que têm essa prática, ou o mezuzá mesmo, o brasileiro não costuma ter isso, na casa do papai tem, né? Se você quiser comprar um mezuzá e colocar para você começar a lembrar que eu preciso lembrar do Senhor, mas nós temos a palavra de Deus. Nem isso a gente não carrega, nem isso a gente não lê, imagina. Né? Então, Salomão está nos ensinando o que é para a gente fazer. E mesmo assim a gente não dá ouvidos, porque nós temos a palavra de Deus. Irmãos, nós temos esse livro que a gente pode andar com ele para cima e para baixo, a hora que você quiser. E muitas vezes a gente vai para a igreja sem Bíblia. A gente tem a Bíblia, mas ela está empoeirada. A Bíblia só serve às vezes uma hora ou outra. Não, a Bíblia está nos ensinando aqui, ó, o Provérbios aí, no livro de Provérbios está ensinando para a gente, né? Salomão está ensinando para a gente, que é para a gente pegar e atar no nosso pescoço, né? A gente tem que guardar nas tábuas do nosso coração, não simplesmente carregar. Mas toda vez que você carrega uma Bíblia, você está mostrando para as pessoas, eu acredito em Deus, eu estou carregando esse livro porque eu acredito nele. Não é assim? Então, se eu acredito, eu preciso colocar em prática. Então, isso é muito interessante. Antigamente, as pessoas andavam mais com a Bíblia, né? Tudo bem, você pode ter uma desculpa. Mas hoje no celular eu tenho. Irmãos, mas isso aqui é uma prova, né? Que você está dando para você mesmo e para as pessoas que estão te vendo andar com essa Bíblia. Então, não perca essa atitude, né? De estar com a sua Bíblia aberta, você lendo, você meditando, né? Você andando com ela aqui bem coladinho no seu peito, né? Falando, eu creio nessa palavra, por isso que eu ando com ela. E muitas pessoas têm vergonha de andar com a Bíblia, né? E nem na igreja não leva, né? Aí tem a desculpa do celular, tudo bem, mas se ela estiver guardada no seu coração, se você faz uso dela, porque não adianta ter no celular também, você não fazer uso dela, precisamos ouvir, precisamos praticar e precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então, é isso que o Salomão está falando, né? Olha, prenda isso no seu coração, grave nas tábuas do seu coração e prenda isso no seu pescoço. Então você terá o favor de Deus e dos homens e uma boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, né? Aquilo que eu falei daquele rapaz, ele achava que por ele ser estudado, ter um diploma, né? Ele consegue as coisas por causa disso. Grande engano dele, né? Não sei até onde que ele vai parar com essa filosofia dele, se ele esquecer do Senhor. A nossa vida muda de uma hora para outra, não é verdade? Então nós precisamos confiar no Senhor, está no versículo 5 de Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha o versículo 6, que fantástico. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se eu reconhecer que tudo na minha vida é o Senhor, que eu posso pedir direção para Ele vai endireitar as minhas veredas. O que é vereda? Os meus caminhos, né? Ele vai endireitar os meus caminhos. Então, do verso 1 ao verso 6 que nós vimos, é porque que nós devemos amar os mandamentos, né? Por que nós precisamos fazer isso, né? Isso é sabedoria, né? Provérbios 3, do versículo 7 ao versículo 12, fala que nós temos que temer o Senhor e evitar o mal. Isso é uma forma de sabedoria, né? Quando eu temo o Senhor e evito o mal, muitas vezes nós tememos ao Senhor, mas a gente acaba fazendo coisa errada. Somos falhos sim, mas nós podemos consertar, nós precisamos pedir perdão ao Senhor e consertar o nosso caminho, né? No versículo 7 diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Sabe, às vezes a gente teme o Senhor, mas às vezes no nosso coração brota uma maldade, você vai e faz uma maldade. Não, o Salomão está ensinando que a gente precisa evitar o mal. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajuda todos os dias, né?
No versículo 8 diz assim: isso dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Toda pessoa que ela faz as coisas com maldade, né? Todas as pessoas que fazem as coisas de forma errada, né? Tantas coisas que a gente faz que é errado, irmãos. A gente sabe que está fazendo, a gente precisa evitar o mal. Sabe por quê? Isso é saúde para o nosso corpo. Quando nós fazemos as coisas erradas, nós não dormimos. Nós ficamos pensando aqui, para que eu fiz aquilo? Para que eu fiz aquilo? Né? Isso traz angústia, isso traz doença para o nosso corpo. A Bíblia diz que se a gente fizer o contrário, temer ao Senhor e evitar o mal, isso dá saúde para o nosso corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor em todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E aí está falando do dízimo, né? A gente honrar o Senhor mesmo. Lá no passado, o povo trazia, né? Trazia o melhor do animal, trazia o melhor dos frutos, né? Mas hoje a gente não usa isso muito, não. Até que na roça ainda costuma usar, né? Mas aqui na cidade, porque a gente tem tantas coisas para pagar, luz, água, aluguel, tal, então a gente precisa do dinheiro mesmo. Então, honre ao Senhor, primeiro você ganha dinheiro, então você traz o dízimo ou oferta em dinheiro. Alguém falou assim com o pastor: pastor, é correto eu pegar o meu dízimo e sair, tipo assim, eu não dar na igreja, eu vou dividir entre as pessoas que estão precisando estão passando necessidade? O pastor respondeu e também eu fico com a resposta do pastor. Se você congrega num lugar, se você está ali, o certo dízimo é você levar o dízimo daquele lugar onde você congrega, né? Agora, oferta você pode dar para quem você quiser, mas o dízimo, que é a 10ª parte, dízimo já é 10ª parte, dizendo aí, né? Vou dar só 8, vou dar 5 e 5 divido para as pessoas que estão necessitadas. Não, é errado. A Bíblia diz que o dízimo você traz à casa do tesouro, né? Agora, oferta, você quer ajudar alguém? Dê uma oferta para quem você quiser e você também será abençoado, porque a Bíblia diz que tudo que nós semearmos, nós colhemos, né? Então, honre ao Senhor com seus recursos. Seus recursos é aquilo que você tem, não é verdade? Então, o versículo 10, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Não vai faltar nada não, irmãos. Deus vai te dar na hora certa, né? Você vai ser abençoado. Então, nós precisamos crer na palavra de Deus e praticar, né? O versículo 11 diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que é repreensão do Senhor, né? Mas Deus, ele disciplina o filho a quem ele ama. Se nós disciplinamos os nossos filhos é porque nós amamos. Ninguém bate no filho porque quer, né? Nós queremos corrigir os nossos filhos, né? E Deus não é diferente. Deus disciplina aquele que ele ama, né? E Provérbios está nos ensinando: filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Tem gente que faz bico: eu não quero mais o Senhor, não, porque ele não fez isso. Porque ele fez isso na minha vida, então eu vou ficar de bico. Não se magoe com a sua repreensão, né? Creia que o Senhor, ele está te corrigindo porque ele te ama e ele quer ter o melhor para você. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Então, do verso 7 ao verso 12, Provérbios aqui está nos ensinando, né? Temer ao Senhor e evitar o mal. Do versículo 13 ao versículo 20, fala da felicidade dos sábios. Vamos ler aqui. Versículo 13. Como é feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém entendimento, né? O homem que busca essa sabedoria. O que é buscar o Senhor? Como buscar essa sabedoria? É temer ao Senhor, é praticar a sua palavra. Então nós vamos receber essa sabedoria de Deus, porque tudo que ele fala conosco é para o nosso bem, é para que a gente viva uma vida abençoada, né? E o homem que obtém o entendimento, que entende isso, né? Então eu tenho o Senhor, eu creio na sua palavra, então eu vou fazer aquilo que ele quer. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Não adianta você ter muito dinheiro, mas ser uma pessoa burra, uma pessoa que faz as coisas erradas, uma pessoa que é maldosa. O que adianta você ter um diploma, mas você é uma pessoa impetulante, você é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que ninguém gosta de ficar perto de você, né? Mas a sabedoria, ela é muito mais proveitosa do que a prata e rende mais que o ouro, né? Traz felicidade e traz dias longos e traz
prosperidade. É a Bíblia que está falando, é a palavra de Deus para nós. No verso 15, ela é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela, né? Então, assim, não adianta você ter riqueza se você não tiver sabedoria. Você vai viver aflito, você vai viver triste, você vai viver angustiado. Então, quer ter uma vida abençoada? Tenha sabedoria. E como que adquire essa sabedoria? Praticando a palavra de Deus, temendo ao Senhor, guardando os seus mandamentos. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz, né? Olha, se você faz coisa boa, se você pratica a palavra de Deus, se você agrada ao Senhor, teme ao Senhor, os seus caminhos são caminhos agradáveis e os seus caminhos são caminhos de paz. A sabedoria é a árvore da vida e quem a abraça, né? A quem abraça, quem a ela se apega será abençoado. 19, por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra e por seu entendimento fixou no lugar os céus. 20, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho, né? A sabedoria de Deus está falando. As pessoas são sábias, elas são inspiradoras, né? Já viu quando você olha para uma pessoa sábia e fala, gente, que sabedoria, né? Isso te traz para perto daquela pessoa, isso aproxima as pessoas, isso inspiram as pessoas, né? Então, como é bom ter uma pessoa sábia perto da gente. Agora, imagina você sábia, as pessoas querendo te imitar, olhando para você e falando, nossa, essa pessoa é muito sábia, né? Então, as pessoas sábias são inspiradoras e inspiram os melhores sentimentos naqueles que estão ao seu redor, trazendo paz, tranquilidade, através das suas palavras. Que bacana, né? Pessoas sábias, elas são motivadas por justiça, por coisas certas, né? Diante das pessoas e também de Deus. Como são focadas no bem, costumam ser bem-sucedidas em seus propósitos. Então, as pessoas que são sábias, elas são motivadas pela justiça, né? Diante das pessoas e diante de Deus. Como elas são focadas no bem, elas costumam ser bem-sucedidas em seus propósitos. No momento de dificuldade, essas pessoas se tornam ainda mais fortes porque sabem que não estão sozinhos. Que legal, né? Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ela dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Está lá em Tiago 1,5, né? Ele fala sobre isso, né? Que quem não tem sabedoria pode pedir que Deus dá. Do verso 21 ao 26, fala da excelência da sabedoria, que diz assim, sabedoria é o poder do julgamento certo, habilidade de discernir qualquer situação e saber o que precisa ser feito. Imagine a alegria e o sucesso que você poderia ter com uma boa dose dela, né? Você ter essa sabedoria. Imagina quantas pessoas iam vir atrás de você em busca de conselho quando descobrem que você possui aquilo que elas não têm, né? As pessoas vêm atrás de você para pedir conselho, as pessoas querem estar perto de você. E Salomão diz assim no verso 21, que agora isso fala do 21 ao 26, que diz assim, filho meu, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, né? Tem gente que é ogro, vamos dizer assim, né? Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista, trarão vida a você e serão como um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não, uma pessoa que faz as coisas corretas, uma pessoa que busca fazer as coisas diante de Deus, ela vai deitar tranquila, ela não vai ter aquele pesadelo, ela não vai ter aquela angústia, né? Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então, fica a dica aí, né? Para a gente ter uma vida sábia. Do verso 27 ao 35 fala da prática da justiça e da bondade. O versículo 27 diz assim, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem, né, a quem dele precisa. Então, evita o mal, mas sempre faça o bem. Né? Não diga o seu próximo, volte amanhã e eu te darei algo para ajudar, se você pode fazer isso hoje. Né? Não planeje o mal contra o seu próximo, né? Seja confiante, né? Não planeje o mal contra o seu próximo que confiadamente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo e ele não terá
porque ele não fez mal nenhum. Não tem inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Você já teve inveja de quem faz coisa ruim? Eu não. Né? Você já teve? Você vai ter inveja daquele que mata, daquele que rouba? De jeito nenhum, né? Então não tem inveja do homem violento, né? Nossa, ele é forte. Quem é forte nada, né? A gente tem medo dessas pessoas e querem elas distante da gente, não é verdade? Porque isso não é sabedoria, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Que legal! A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar do justo. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes, né? Então busca o Senhor, seja humilde. A honra é a herança dos sábios. Que legal, porque aquelas pessoas que são sábios, né? Ela é uma pessoa de honra, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo, né? E é isso que tem acontecido mesmo. Então, como nós vamos encontrar a sabedoria e obtê-la? Como que nós vamos conseguir essa sabedoria? Sabe como que a gente vai conseguir? Nós teremos essa sabedoria de Deus quando nós buscamos intimidade com Ele. Então, quer ter intimidade com Deus, você vai ter sabedoria. Pratica a sua palavra, leia a sua palavra, confia em Deus, busque o Senhor, evite o mal, faça o bem sempre, né? E Deus vai te abençoar em todos os seus caminhos, né? O temor do Senhor é o princípio de saber. Se você tem temor do Senhor, você vai evitar o mal, você vai evitar fazer as coisas erradas, você vai buscar a direção dele, você vai confiar nele, né? E isso é o princípio da sabedoria. A revelação de Deus nos provê sabedoria. O salmista escreveu, olha o que o salmista... Gente, salmo também é fantástico. Leia, mas leia com vontade de aprender para que o Senhor fale no seu coração. Olha o que ele escreveu, o salmista, lá no Salmo 119. O Salmo 119 é muito grande, tem 150 versículos, mas assim, é fantástico. Leia versículo por versículo, meditando, né? E o salmista diz assim, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio dos que os meus inimigos, pois esses sempre estão comigo. Então, quer ser abençoado? Quer ter uma vida abençoada? Né? Então, tem essa dica aí do salmista, né? Que você não pode deixar de executar, né? Busque o Senhor, pratique a sua palavra e você será abençoado cada dia mais. Amém? Que Deus te abençoe, né? Por essa noite estarmos juntos aí, meditando na palavra de Deus. Que Deus fale o seu coração e abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pela tua palavra. Continue falando conosco. Nos dê, Senhor, cada dia mais vontade de pôr em prática essa palavra. Que possamos realmente escrever no nosso coração, atar bem junto do nosso pescoço. Deus, colocar na porta da nossa casa para que a gente não venha esquecer. Mas que, ó Deus, possamos cumprir a tua palavra como o Senhor quer, porque isso é bom para nós. Sabemos que o Senhor tem nos ensinado o que é melhor na nossa vida. Muito obrigada por tudo. Continue falando aos nossos corações e abençoa aqueles que nos ouvem, abençoa cada lar agora. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até domingo. Não esqueça que domingo nós teremos Santa Ceia. Esperamos por você. Deus te abençoe.